Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje iniciaremos a apostila do terceiro bimestre, tá? Apostila nova, com a unidade 9, Matemática de Hipermercados e Atacarejos, das páginas 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? Então, peguem a apostilinha de vocês aí para acompanharem comigo o vídeo. Pessoal, na página 5, começa com suas experiências e está dizendo assim, ó. Josiane, veja esta notícia no jornal. Atacarejos ultrapassam pela primeira vez hipermercados em número de lojas. Não sabia disso. E ela pergunta: e o que são atacarejos? Então, olha só. Continuando a conversa sobre o assunto, o senhor Fabrício, que é um empreendedor do setor de agronegócios, leu a reportagem na íntegra para a esposa. Dona Josiane ficou muito animada em saber como são as regras de um atacarejo e começou a procurar na internet os endereços das lojas mais próximas. Combinaram que no dia seguinte, com a lista de compras na mão, visitariam um comércio daquele tipo. Aí a professora está perguntando: e vocês sabem o que são atacarejos? Caso não saibam, converse com os funcionários da escola para descobrir. Então, meus amores, vocês, né, podem estar pesquisando na internet, podem estar perguntando para algum adulto aí em casa, tá? E a Pro vai falar para vocês. Atacarejo são supermercados muito grandes, tá? Que eles vendem no atacado. O que é isso, vender no atacado? Eles estipulam uma certa quantidade e quando a pessoa compra nessa quantidade ou acima dessa quantidade, o valor do produto fica mais barato, tá? Então, por exemplo, a gente vai nesse supermercado, a gente vai comprar 10 unidades de sabonete. O preço vai ser menor do que se eu comprar um, tá? Então, vender no atacado é vender em mais quantidade do que o normal que a gente está acostumado, só que daí a gente paga por um preço um pouco menor, tá? Olha só o que está falando aí. O atacarejo é uma forma de comércio que reúne atributos de duas formas tradicionais de comercialização: o atacado e o varejo. Então, o atacado esse que a Pro explicou para vocês, que a gente compra em grande quantidade, e o varejo quando a gente compra em quantidades menores, né? Compra uma unidade, duas unidades. Atacarejo, então, é que vende dessas duas formas, tá? Então, comprar em atacado é comprar várias unidades do mesmo produto, pagando menos em cada uma delas. Então, aqui está a explicação, mas caso vocês, né, quiserem ainda pesquisar, ainda perguntar para o adulto, também fica aí a critério de vocês e é bem legal, tá? Aí agora está falando, ó, a turma já sabe que são os estabelecimentos comerciais denominados atacarejos. Responda, em sua cidade há esse tipo de comércio? Diz o nome de algumas lojas. Nós vamos analisar o seguinte, a Manuel veio assim na minha cabeça agora que eu já vi, tá? Se vocês souberem de mais algum, se o pai e mamãe souberem, depois a gente conversa isso na aula online, tá? Não sei se vocês conhecem aquela loja caramelada lá embaixo no centro, lá embaixo no centro, lá no centro, que lá vende no atacado, tá? Pro já viu lá que se sempre tem na etiquetinha, né? Se a gente compra em alguma certa quantidade um pouco maior, o preço diminui, tá? O que eu lembro é essa loja aqui em Manel. Agora, se tem outra, Pro não lembra, tá? Mas pergunta pro papai, pra mamãe, se eles sabem de algum. Tem um que eu aposto que bastante gente vai lembrar, de mercado, que é lá no shopping de Botucatu, que tem o Tenda, né? Que é o mercadão que tem lá. O Tenda também ele vende no atacado. E, tá? Então, vocês podem estar anotando esses nomes aí. Depois, se vocês souberem de mais algum, se eu lembrar de mais algum também, a gente conversa na nossa próxima aula online sobre isso daí, tá? Agora, na página 6, tem aí, pessoal, um trecho da reportagem que o senhor Fabrício estava lendo lá para a esposa dele, para a dona Josiane.
Eu não vou ler para vocês, para o vídeo não ficar muito extenso, mas vocês precisam ler esse texto aí bonitinho para vocês poderem responderem algumas perguntas das próximas páginas, tá? Como lá na página 7 está falando assim, ó. O senhor Fabrício gostou tanto da reportagem sobre atacarejos que extraiu alguns dados dela para fazer desafios matemáticos. Vamos lá? Leiam o mesmo texto jornalístico e depois resolvam as propostas participando da brincadeira dele. Quantos dados matemáticos o senhor Fabrício encontrou? Aproveite e exercite seus conhecimentos. Então vamos lá, olha só o primeiro aí. De acordo com a pesquisa, o ano de 2014 encerrou com 436 lojas de atacarejo em operação no país e 427 hipermercados, né? Hipermercados é mercados muito grandes. Olha a primeira pergunta, pessoal. Qual a diferença entre a quantidade de hipermercados e de atacarejos? Então, vocês vão estar realizando uma continha aí, se não couber na apostila de vocês, façam no caderno, tá? Não tem problema não. E respondam. A diferença entre hipermercados e atacarejos é de tantas lojas. Então, peguem os dados aí, realizem os cálculos e façam as anotações. Próxima pergunta. Escreva por extenso e também com algarismos em todas as suas ordens o valor 353 bilhões e 6 milhões, tá? Então, esse número aqui vocês vão colocar com todos os algarismos. Isso aqui a gente aprendeu o ano passado, tá? Vamos ver quem lembra. Se não lembra, depois a gente conversa na correção sobre isso aqui, tá? Quero ver quem vai lembrar. Como escreve esse número que está abreviado, né? Com essa vírgula aqui é uma abreviação. Eu quero com todos os algarismos e depois também vocês vão escrever por extenso esse númerozão aqui. Próxima pergunta. Os atacarejos cresceram 3,2% em 2014, mas os hipermercados cresceram apenas 0,9% no mesmo período. Qual a diferença de crescimento entre os dois tipos de estabelecimento? Meus amores, nessa também vocês precisam estar realizando um cálculozinho simples, tá? Não esquece que da vírgula aqui, o tipo de cálculo que a gente faz quando tem vírgula. Não se esqueçam que diferença é subtração, tá? Façam os cálculos aí e respondam qual é essa diferença, tá? Agora tá falando assim. Cerca de 40% das vendas do atacarejo são no varejo e 60% são no atacado. Então, né, uma parte no varejo, né, que é aquele que a gente compra em poucas quantidades, e a outra parte, que é 60%, é vendido no atacado, em maiores quantidades. E está pedindo aí para vocês pintarem o gráfico abaixo da seguinte maneira. Cor verde para representar as vendas no varejo e amarelo para representar as vendas no atacado. Então, gente, só toma cuidado, tá? Por ter que pintar com lápis de cor. Se tá com dúvida, façam só de lápis. Depois na correção vocês passam o lápis de cor certinho aí para não ficar feio, tá bom? Agora, na página 8, está falando quero organizar compras e desafiar Marquinhos a fazer uma total que gastarei no atacarejo. Essa é legal, hein? Número 1. Observe a lista de compras do senhor Fabrício e descubra como o filho dele resolveu o desafio proposto pelo pai. Então, gente, ó, tem uma lista de compra aí que o senhor Fabrício fez e o filho dele, o Marquinhos, vai ter que descobrir quanto foi o valor dessa compra, tá? O que ele tá falando? Como que fala o nome? Ele vai fazer, gente, uma estimativa, tá? Ele vai estimar um valor, tá? Isso daí pode ser que ele chegue no valor exato, chegue num valor mais aproximado, tá? De quanto foi essa compra. Olha o que o Marquinhos está falando. Conheço uma boa estratégia para calcular o valor da compra do meu pai. Começo somando de cabeça
todos os valores referentes aos inteiros do real. Depois adiciono R$ 15. Então, olha o que o Marquinho fez, que esperteza. Ele somou o que é a parte do real, né? Do lado esquerdo da vírgula. Ele fez de cabeça. E depois, a parte dos centavos, ele disse que ele adicionou R$ 15. Vamos ver, ó. Marquinhos estimou, ele fez a estimativa, né? Ele deu um valor lá. Da provável compra de uma maneira muito interessante. Agora é com você, aluno do 5º ano. Descubra e explique a estratégia utilizada pelo garoto. Então, aqui, ó, vocês vão fazer, onde está escrito cálculo, o que ele fez. Primeiro, vocês vão somar toda a parte do inteiro do real, tá? Os números que estão do lado esquerdo da vírgula. Tentem primeiro fazer de cabeça, igual o Marquinho fez, tá? E depois vocês podem estar montando a continha aí para ver se deu certo com o que vocês fizeram de cabeça. E depois, pessoal, depois que vocês somarem essa parte do inteiro, do real, vocês vão acrescentar mais R$ 15, que foi o que o Marquinho fez, tá? E vai pôr o resultado total aí. Depois tem aí na apostila de vocês também uma parte para vocês explicarem, que é tudo isso que eu já falei. Aí vocês vão explicar da maneira que vocês entenderam, tá? Com as palavras de vocês, que é muito melhor para vocês também, né, poderem entender e compreender o que ele fez, tá? Agora, na página 9, a professora está falando. Vocês sabiam que nos atacarejos, as caixas dos produtos, ou seja, o estoque, são organizados acima das gôndolas? Número 2. No setor das bebidas, as garrafas de água de 1,5 litro, 1,5 litro, tá? São embaladas em pacotes de 12 unidades. Cada garrafa custa R$ 2,50. Registre na tabela abaixo a quantia a ser paga de acordo com a quantidade de pacotes de água comprados. Lembre, cada pacote possui 12 garrafas. Para quem já fez as prateleiras, né? A gente vê que o estoque dos produtos é tudo lá em cima, às vezes o corredor está interditado, que tem um carrinho lá, né, que sobe, eu não vou lembrar o nome daquele carrinho, que sobe para pegar o produto lá em cima e desce para poder colocar os produtos nas gôndolas que estão em falta, tá? Quem já foi lá vai lembrar, eu tenho certeza. Então, é o que está falando aí. E agora tem uma as caixas de água. Então, vocês têm uma tabelinha para vocês preencherem, ó. Então, tem aí na tabelinha a quantidade de pacotes e a quantidade a ser paga, tá? Tem um espacinho aí na apostilinha para vocês estarem realizando o cálculo, ó. Então, um pacote custa 30, 2 pacotes custa 60. Quanto que vai custar 3 pacotes, 4, 5, 10? Alguns aqui dá para fazer de cabeça, tá? Mas tomem cuidado para quando for fazer cálculo de cabeça para não errar, tá? E olha só o que a professora está falando. Antes de completar a tabela, faça uma estimativa para o valor de compra de 1.000 pacotes. Então, ó, antes de preencher a tabelinha, quanto que vocês acham que vai custar 1.000 pacotes? Fazer uma estimativa é falar o quanto que acha que vai ser. E dá para fazer de cabeça tranquilamente. E depois vocês podem estar realizando o cálculo para ter certeza absoluta de quanto vai custar, tá? Na página 10, o número 3 fala assim: o senhor Fabrício observou que pagará por uma cesta básica no atacarejo 0,6 do valor que pagaria se o comprasse em um hipermercado de sua região. Que será isso, né, gente? 0,6 do valor. O valor da cesta básica do hipermercado é de R$ 360. Calcule quanto o senhor Fabrício pagará pela cesta básica no atacarejo e justifique sua estratégia de cálculo. A Pro vai dar uma dica para vocês, tá, gente? Esse 0,6 aqui, ó, pensem em fração, tá? Esse número decimal, tentem ou pensem, né? Como ele ficaria em fração 0,6?
que é uma coisinha que vocês já aprenderam, vocês, né, já era para saber. Vamos ver quem lembra. E para descobrir quanto foi que ele pagou, então, da cesta. Né? Se ela custava R$ 360. O valor dela era R$ 360. Só que ele pagou lá no atacarejo 0,6 do total que ele pagaria, tá? Do total ele pagaria 0,6. Então, pensem o que será que ele fez, né? Como será que a gente realiza esse cálculo para saber o valor real que ele pagou da cesta básica, tá? No número 4 diz assim: o senhor Fabrício ficou surpreso com a quantidade de papel toalha que encontrou. Havia 3 fardos com 100 pacotes cada um. Foi um preço muito bom. Quando voltou na hora do almoço para aproveitar a oferta, restava 0,93 dos pacotes de papel toalha. Ou a gente lê também esse número aqui, né? Vamos ler da maneira correta. 93 centésimos, tá? 93 centésimos. Represente por meio da pintura quantos pacotes foram vendidos naquele intervalo de tempo. Então, meus amores, vocês têm um desenho que a Pro não colocou, tá? Não consegui colocar aqui a malha, sem estar com a resposta, né? Então, vocês têm aí três malhas para vocês pintarem o quanto que ele já vendeu. Então, era 100. Sobrou 0,93. Quanto será que foi vendido, tá? Pensem em fração quando eu falo em número decimal, tá? Então, esse 93 centésimos aqui, escreva ele em fração para vocês conseguirem pintar. Pinta a lápis, que dê para pagar, tá? E depois a gente fala mais sobre isso aqui na aula de correção, tá bom? E depois, pessoal, tem aí na apostila também um espaço para os cálculos, tá? Que é onde vocês vão colocar fração, ver quanto que foi vendido e tal, tá? Meus amores, então é isso. Qualquer dúvida, vocês já me mandem mensagem. Sempre mandar mensagem para mim com as dúvidas, meus amores, no dia da aula. Então, a gente tem aula de terça, de quarta e de sexta, tá? Porque às vezes vocês mandam na quinta, a Pro tá ocupada com as coisas da outra escola, tá? Lembra que a Pro dá aula lá em Lençóis também? Então, tem gente que tá mandando as coisas na quinta-feira, perguntando, e eu não tô conseguindo responder na hora, tá bom? Então, na segunda também, tá? Inclusive, na terça de manhã eu tenho compromisso também com a outra escola. Então, tentem mandar nos dias e nos horários das aulas as dúvidas, tá bom? Que a Pro responde. Se, né, não deu, teve que mandar, tá? Eu respondo também, lógico, só que às vezes não dá para responder na hora, tá? Que a Pro talvez esteja ocupada aí com algumas outras coisinhas da escola lá de Lençóis. Combinado, meus amores? Então, é isso. Até a nossa próxima aula.